Bom, olá, seja bem-vindo. Eu falei que a gente ia fazer um material sobre livre-arbítrio, né? Sobre esse tema. E esse material aqui vai ser um material bastante questionador, bastante de pensamento, né? Então, se você é uma pessoa que gosta de se perguntar, de raciocinar, você provavelmente vai gostar desse conteúdo. E o que eu quero fazer nesse conteúdo aqui não é dar uma aula sobre livre-arbítrio ou fornecer uma posição final sobre o tema. Livre-arbítrio é um tema, um conceito filosófico, um dos mais espinhosos, né, que existem, e eu não sou nenhuma autoridade na área. Simplesmente o que acontece é que eu acho que as pessoas estão falando desse assunto de uma forma que eu não concordo e eu quero dar a minha opinião, quero trazer algumas visões, porque eu acho que esse tema é um tema que impacta profundamente no teu senso de significado, na tua percepção de responsabilidade, né? Na tua percepção sobre como as coisas funcionam. Então, por exemplo, você pode pensar, por que eu deveria fazer qualquer coisa se eu sou determinado, se eu sou pré-determinado, né? Se as escolhas são uma ilusão, então por que eu vou me preocupar, né, em melhorar a minha vida, em melhorar as minhas escolhas? E eu acho que uma das coisas que eu quero trazer aqui, uma das primeiras coisas, é que eu acho que as pessoas que muitas vezes defendem essas ideias deterministas, elas não estão vivendo aquelas ideias que estão defendendo. Por quê? Imagina aí você acordar em 2150 e você está namorando com uma pessoa, está casado com uma pessoa. E aí imagina que esses desenvolvimentos de inteligência artificial e etc. se desenvolveram a tal ponto que você tem aí em 2150 robôs extremamente parecidos com os seres humanos e indistinguíveis. E aí você acorda num dia e alguma coisa acontece e você descobre que a pessoa que você estava se relacionando não é um ser humano. É, na verdade, um robô, né, muito parecido com o ser humano e uma, é, com uma intencionalidade artificial. O que você acha que aconteceria com você, com as tuas emoções, com as tuas percepções, se você percebesse isso, né? Se você imaginar isso, você vai imaginar como provavelmente deveria ser você vivenciar a ideia de que o comportamento do ser humano é determinístico, né? Se você vivesse a partir dessa premissa, dessa forma, realmente, eu poderia dizer que eu acredito que você realmente acredita que a gente não tem poder de escolha, que a nossa escolha realmente é uma ilusão, né? A gente tem que definir o que é uma ilusão e definir o que é uma escolha, né? Para a gente poder falar que a escolha é uma ilusão. Mas o que o pessoal fala, né? Geralmente o pessoal da neurociência aí tá com esse tema aí, tá com uma moda de falar nesse tema. Falam que a nossa percepção das decisões, né, das escolhas, ela é posterior à feitura dessas escolhas pelo nosso cérebro. E existe uma esquisitice também, né, de falar em termos de o seu cérebro versus você engana seu cérebro. Daí a mesma pessoa que fala que não existe mente, por exemplo, não existe mente, só existe cérebro, conexões neurais. Essa mesma pessoa diz o seguinte: você vai fazer, para você se motivar, você tem que enganar o seu cérebro, fingindo que aquilo tem benefício. Peraí, mas você enganar o seu cérebro? Tá, mas você é o quê? Você é teu cérebro. Ou não? Não, peraí, você vai enganar o teu cérebro. Como é que o teu cérebro vai enganar ele mesmo? Então, você e teu cérebro são coisas diferentes, né? Nesse ponto, você diria que existe um eu, né? Um processo individuador, né? Individualista, né? Individuacional, sei lá. Um self, né? Uma individualidade e um cérebro, né? Mas essas pessoas dizem que só existe um cérebro e padrões neurais, né? Conexões neurais. Então faz sentido falar seu cérebro e você, se você diz que não existe o você, né? Então essas são algumas contradições que aparecem. E eu acredito que algumas pessoas
algumas pessoas que falam disso, elas falam disso a partir de uma alienação gigantesca. Qual é a alienação? Por exemplo, se eu falo que eu acredito na lei da gravidade, eu consigo sair daqui e eu consigo viver perfeitamente de acordo com essa lei da gravidade que eu acredito. Eu consigo sair daqui caminhando, eu consigo ter medo de pular de prédios, mas se eu falo que está tudo determinado e todos os comportamentos, escolhas, tudo no ser humano está pré-determinado, e eu saio daqui dessa conversa e alguém me elogia e eu fico feliz, isso já não condiz com a teoria que eu acredito, né? Com a ideia que eu acredito. Isso já não condiz com a minha crença, não condiz com o meu comportamento de falar, bom, eu acredito que não existe escolha, é tudo pré-determinado. Então, se é tudo pré-determinado, quando eu te elogiasse, você não deveria ficar triste, não deveria ficar feliz. E quando eu te xingasse ou te criticasse, você não deveria ficar triste. No entanto, experimenta criticar uma dessas pessoas para você ver se ela não vai ficar triste, né? Então, assim, isso é uma alienação. Isso é o que eu estou chamando de alienação. Você fala uma coisa e vive outra, né? Então, é muito diferente de você sair por aí acreditando que a gravidade funciona, que ela é uma lei e que ela vai te derrubar, né? Você falar que, bom, tudo é ilusão, as escolhas são ilusão, o self é ilusão, a mente é uma ilusão, mas aí você vive chorando, você vive tendo estresses quando não acontece o que você quer, você sai da sala de discussão do debate filosófico sobre o livre-arbítrio pensando o que você vai comer, você senta no restaurante, você pede uma comida, você não senta e fala, seja lá o que for, tá tudo decidido, tá tudo pré-programado. Você toma um monte de decisões, né, no dia a dia. Você escolhe, vive escolhendo, né? Então, quando você fala que não existe a escolha e você vivencia a escolha o tempo inteiro, na minha concepção aqui tem uma contradição, né? Tem uma questão muito, muito estranha, muito esquisita. E uma das coisas que me faz pensar isso é a minha experiência com pacientes que têm despersonalização. A despersonalização ela é um apagamento do self, né, do eu, um apagamento dessa individualidade. E esses pacientes, sim, esses pacientes você poderia dizer que eles vivem como se não existisse um eu, né? Como se não existisse um eu que escolhe, que delibera, etc. e tal. E eles vivem numa intensa agonia, numa ansiedade. Eles vivem numa situação emocional muito complicada. Então, eu acho que quando você fala que não existe uma escolha, né, você teria que conseguir vivenciar isso ou viver a partir disso. E não você só falar, né? Você falar só daquilo. O mundo é dessa forma e você vivenciar o mundo de outra forma, né? Você vivenciar escolhas, vivenciar decisões do teu dia a dia e você acreditar que não existem. É meio estranho isso, né? Então, eu acho que a grande maioria das pessoas que defendem, por exemplo, um determinismo mais duro, né? Não existe nenhum tipo de escolha. O ser humano é todo determinado pela genética e pelo ambiente. Mesmo essas pessoas, elas não vivenciam isso que acreditam e se vivenciassem, eu acho que provavelmente sentiriam muito parecido com o paciente despersonalizado. Sentiriam esse apagamento e é curioso, né? O paciente despersonalizado, ele está despersonalizado, mas ele sabe que a situação dele é ruim. Mesmo não tendo afetos, né? Mesmo não se sentindo ele, né? Esse é um paradoxo muito estranho. Eu já perguntei para alguns pacientes com despersonalização como que você acha isso ruim se você não está sentindo, né? Eles não estão sentindo, mas eles sabem que é ruim aquela sensação. Então, eu nunca vi ninguém, por exemplo, representar uma crença desse tipo, né? De que não existe nenhum tipo de escolha. Porque é muito difícil representar esse tipo de ideia, né? Você não poderia sentir alegria quando te elogiam, você não poderia sentir tristeza quando te criticam, etc. Então,
não bate, né? Tua teoria sobre como as coisas funcionam e o modo como você se comporta não funciona. Você fala que não existe escolha e se comporta o dia todo como se tivesse escolha, né? Por quê? Não sei. Teria que me responder a pessoa que acredita que não existe nenhuma escolha, né? Então, o que se diz sobre o livre-arbítrio, assim, filosoficamente? Que é impossível de provar ele, né? Então, se vai pelas consequências, né? Se vai pelas consequências pensando assim, bom, qual seria a pior consequência de acreditar que a gente tem escolha ou que a gente não tem escolha? E qual seria a melhor consequência de acreditar que a gente tem escolha ou que a gente não tem escolha? E eu acho que a pior consequência possível é a pessoa dar um passo para trás na questão da responsabilidade. A pessoa se colocar para trás do próprio comportamento, ela né, recuar. É muito difícil de um indivíduo olhar para o comportamento de alguém e dizer, esse indivíduo teve a oportunidade de fazer diferente ou não teve. A única pessoa que pode fazer isso é você. E se você não faz isso, ninguém pode fazer. Ninguém pode entrar e assim, dissecar a tua mente, né, para ver se você tinha possibilidade ou não de fazer alguma coisa diferente. Então, eu acho que a responsabilização e a responsabilidade, que pode ser coisas diferentes, né? Eu posso te responsabilizar por algo e você pode criar responsabilidade por algo. Então, pode ser coisas diferentes. Só é possível se você acredita que você tem algum tipo de escolha. E não precisa ser uma escolha livre, né? Obviamente que a gente não tem escolhas livres de qualquer coisa. Obviamente que tudo que você faz no passado impacta num cenário mais determinístico do agora, né? Então, por exemplo, quando eu saí de casa hoje, eu determinei muitas coisas que iam acontecer porque eu me coloquei num cenário aqui, num cenário X, que aqui é possível de acontecer algumas coisas e outras não. Então, eu me pré-determinei, digamos assim. E quanto mais no futuro você olhar, mais improvável de você saber o que vai realmente acontecer. Então, você poderia dizer que quanto mais no presente, mais determinístico é o nosso comportamento, né? E a nossa escolha depende de atenção, de conhecimento, né? De você saber as consequências daquilo que você vai fazer, né? Você não pode controlar o teu pensamento atual, mas você pode, por exemplo, escolher ouvir uma música triste e aí ter pensamentos tristes, né? Então, assim, eu acho que você se influencia, né? O ser humano se auto-influencia. E é essa capacidade de auto-influência que é o nosso poder. Então, o termo livre-arbítrio e determinismo, ele confunde muito, né? Porque daí você vai pensar que tudo é determinado ou tudo é extremamente livre. E, na verdade, não é nenhuma das coisas. É uma coisa no meio de tudo isso, né? Então, você pode controlar muito mais o teu eu do futuro do que o teu eu do agora, né? Você pode modificar o teu ambiente te modifica, né? O movimento da minha mão, por exemplo, agora aqui, se eu mexer, é muito determinístico. Eu não estou pensando nele. É uma coisa que pelo meu cerebelo, coordenada pelo meu cerebelo. Não é uma coisa consciente. Então, quando não é consciente, muitas pessoas ali da neurociência vão dizer que não é consciente, então significa que não é escolha, né? Como se tudo que existisse dentro de mim, que não fosse consciente, não pertencesse a mim. Então, eu não tenho responsabilidade sobre algo que não é consciente. Eu acho esse argumento meio estranho. Você teria que responder primeiro o que é consciência, o que é inconsciência, enfim, né? Mas, bom, dizer que algo que não é consciente é uma ilusão também é uma coisa complexa, porque, bom, será que para não ser ilusão, a escolha, ela tem que ser consciente? Por exemplo, um dos argumentos que o pessoal fala que não existe livre-arbítrio é o argumento do potencial de prontidão, né? Que é o disparo anterior à percepção de consciência
de alguma ação. Então, antes de eu pegar essa caneta, o meu cérebro disparou ali um potencial de prontidão, que eles chamam. E isso é a nível inconsciente. Mas, veja, dizer que existe um processo, né, de antecipação, de escolha, né, e que ele é inconsciente, é o mesmo que dizer que não existe escolha? Porque nesse caso você está dizendo que só é escolha aquilo que é consciente, né? Consciente e síncrono, né? Instantâneo. Ou seja, para mim tomar uma decisão mesmo, e para essa decisão não ser uma ilusão, eu tenho que tomar uma decisão, e no momento que eu tomei essa decisão, o meu cérebro tem que ser síncrono. O meu inconsciente e o meu consciente tem que ser os dois, né? No mesmo momento, tem que ser síncrono. Então, bom, primeiro você teria que me dizer o que você define por ilusão, e depois você teria que me provar que a decisão é uma ilusão, para você dizer, né, que as escolhas são uma ilusão. Mas eu acho interessante porque a nossa vida mental ela funciona como uma narrativa. Nossa vida mental funciona como um personagem tomando decisões, né? E experimentamos subjetivamente essa sensação de tomar decisões, né? E a gente poderia dizer que existem duas realidades, né? Pelo menos a realidade das coisas objetivas, né? E a realidade dos afetos, das emoções, né? Da história, da narrativa, né? Por exemplo, uma carta. Você recebe uma carta. Ela é feita de papel, ela é feita de átomos. Só que o conteúdo dessa carta pode dizer que você ganhou na loteria ou que um parente seu morreu. E onde que você localiza essa outra realidade, que é a realidade afetiva, né? Onde é que você localiza isso? Dito de outra forma, o nosso corpo, nosso cérebro, tudo isso é feito, né, de carbono, tudo isso nosso cérebro dispara por reações ali, né, de eletricidade, química e tal. Mas a gente olha as nossas mães, os nossos filhos, como aglomerado de átomos. A gente trata eles dessa forma? Não, a gente trata eles como uma pessoa, né? E você vê, é muito interessante por que a gente teria essa forma de ver os outros, né? Por que a gente teria essa forma de vivenciar as relações? Por que a gente teria essa forma de vivenciar a realidade? Se ela é falsa, digamos assim. Você poderia pensar numa cobra e pensar assim, a cobra tem a linguinha dela e tem a visão, a percepção, né, de calor que movimenta, que faz com que ela se oriente. E é mais ou menos como se você fosse pensar assim, ó, a cobra se orienta por isso, por esse senso. Só que esse senso, ele é falso. Então, por que a natureza selecionou esse senso de orientação e por que a cobra usa isso ainda, né? Se isso é falso, ilusório. É bem difícil explicar isso. Outra questão importante é por que a gente fica apavorado e foge de pessoas que fogem da responsabilidade sobre os próprios atos, né? Por que a gente fica bem perto de pessoas que são responsáveis pelas suas ações, né? Por que a gente admira pessoas que dizem assim, eu vou fazer tal coisa, e aí elas vão lá e conseguem? É muito estranho, né? Porque a gente admira aquilo que é mais ilusório, né? Que é a pessoa que diz, eu vou fazer isso, e ela vai e consegue fazer. Ou seja, a pessoa que parece ter um poder de escolha muito grande. A gente admira essas pessoas. Essas pessoas são os nossos heróis, né? São as pessoas que a gente mais se atrai. O comportamento delas brilha pra gente, né? Mas aquilo ali é uma ilusão. Como que você explica isso, então? Por que a gente se atrai tanto por isso, se isso é ilusório, falso? Quando uma pessoa começa a buscar mais responsabilidade sobre a própria vida, ela começa a fazer com que todo mundo ao lado dela fique melhor, né? E as pessoas, por exemplo, psicopatas, não se responsabilizam por nada do que fazem, né?
não têm esse senso de preocupação com aquilo que eles fazem. Então, seria possível existir uma responsabilidade sem uma real escolha, sem uma possibilidade de fazer diferente, né? Pensa o seguinte: você tirou teu carro de um mecânico. O mecânico ele não fez um bom trabalho. Ele não fez um bom trabalho, ele tinha que ter feito. E você atropela uma pessoa e mata ela. A responsabilidade dessa pessoa ter morrido é sua ou é do mecânico, né? Se você vai dizer que se você diz que a responsabilidade não é sua, né? Então você não pode acreditar que responsabilidade e determinismo combinam bem, né? Nesse caso, só existiria possibilidade de responsabilização quando houvesse possibilidade de escolha. E se você diz que sim, que a morte foi culpa sua, aí nesse caso você tem que reinventar o conceito de responsabilidade, né? Mas é uma pergunta interessante essa, né? Se existe a responsabilidade sem uma possibilidade de fazer diferente. Por exemplo, nosso sistema legal, ele pressupõe isso aí. Ele pressupõe que tem que existir a possibilidade de fazer outra coisa, né? Você analisa uma pessoa e para você culpar ela, para você dizer, não, essa pessoa teve culpa, teve responsabilidade nisso, ela tem que ter tido outras opções no passado. Bom, e aí você vai dizer que a gente é determinado pela genética e ambiente, e aí você vai dizer, bom, o que a gente faz então com o nosso sistema judiciário todo? E aí tem outra questão também, né? O ambiente e a genética. Como é confuso esses dois conceitos, né? O ambiente e o sujeito. Bom, se você diz assim, a mente não existe. Não existe um self. Só existe um cérebro respondendo ao ambiente. Então você não consegue dizer o que é o ambiente, né? Porque se você fosse falar que o ambiente é tudo que não é o sujeito, por exemplo, seria mais fácil. Mas se você diz que o sujeito não existe, então o ambiente pode ser qualquer coisa. Pode ser o planeta Marte, pode ser as ondas gravitacionais, pode ser a Lua girando em torno da Terra, pode ser os raios ultravioleta, pode ser o pepino que você comeu no almoço, pode ser o teu sistema de eixo de estresse responsivo, qualquer coisa pode ser ambiente, né? Então fica um conceito extremamente amplo, fica difícil de lidar com isso. Além disso, tem algumas pessoas que falam que pensamento é ambiente, memória é ambiente, né? Então fica mais difícil ainda, porque o ambiente está fora de mim, está dentro de mim. Então, onde é que está o maior efeito? No ambiente que está fora de mim ou no ambiente que está dentro de mim? Também uma questão irrespondível, né? Mas você pode responder o seguinte, ó. A saúde e a maturação, o nível de desenvolvimento do indivíduo faz com que exista um poder de controle maior, às vezes mais fora e mais dentro dele, né? Por exemplo, se eu tenho uma bomba nuclear nas mãos, eu tenho uma certa supremacia sobre o ambiente, digamos assim. Mas se eu estou preso, o ambiente me determina muito mais. Se eu sou um bebê, o ambiente tem muito mais influência sobre mim e determina muito mais o meu comportamento. Se eu sou um adulto, eu determino muito mais o ambiente. Então eu influencio o meu ambiente, o meu eu influencio a minha construção, né? Eu influencio o meu futuro, influenciando, modificando o meu ambiente, né? E aí você pode pensar em dois cenários. Imagina um cara que ele recebeu a seguinte ordem: você tem que colocar esse trem de judeus naquele campo de concentração X, né? E aí você pensa, será que esse cara ele tem poder de ação aí? Ele tem possibilidade de não fazer isso? Por quê? Porque todo mundo está esperando que ele faça isso e se ele não fizer, provavelmente ele vai sofrer alguma consequência.
Então, digamos que nesse caso a gente possa pensar o seguinte: esse indivíduo, ele não é soberano perante o ambiente. O ambiente exerce uma força muito mais forte em cima dele do que ele exerce a força em cima do ambiente. Mas digamos que ele tem escolha. Digamos que ele pode mandar o trem ou não mandar o trem. Agora você imagina outra coisa. Você é uma pessoa que comanda ali e alguém chega para você e pergunta: Fulano, o que a gente faz com esse trem de carga aqui com, 1.000 judeus? E aí você diz: coloquem para Auschwitz ou libertem essas pessoas. Nesse caso, digamos que você seja o Hitler, né? Nesse caso em específico, você vê que esse indivíduo, apesar de ter uma força do ambiente em cima dele, ele tem uma soberania perante o ambiente, né? Porque ele pode, muito mais fácil, decidir salvar essas pessoas do que o outro indivíduo que a gente estava analisando antes. Então, esse indivíduo aqui, ele tem uma soberania maior uma soberania maior ao ambiente que ele está inserido. Ele, digamos que ele comanda mais o ambiente do que o ambiente comanda ele. Apesar de que ele sofre também uma pressão do ambiente, sim, mas existe uma possibilidade dele se comportar de uma forma mais autônoma, digamos assim. E a grande questão é, se você não coloca dentro do indivíduo a capacidade de fazer essa escolha, você vai colocar onde, né? Se você não coloca o problema do mal dentro do ser humano, dentro de cada ser humano, aonde é que você vai colocar esse problema do mal? Porque se você coloca que, por exemplo, um psicopata tem a mesma característica de um urso que ataca um ser humano e mata, então você está dizendo que não existe o mal. O mal não existe, nem o bem. Então não existe a ética, não existe a moral, não existe isso. Porque quando você olha para um urso atacando um outro animal, você não fala que aquele urso é do mal, você fala que ele está sendo um urso, né? Então, falar que não existe escolha, para mim, parece muito falar que não existe possibilidade de avaliar comportamentos como bons ou ruins, ou como maus. Não existe bem e não existe mal. Porque o psicopata é só uma vítima biológica, né? E o mal que ele pode fazer a 50 pessoas atirando numa escola e matando todo mundo é o mesmo mal do que um furacão pode causar matando essas 50 pessoas. É a mesma coisa. E aí você pode dizer assim, mas Gia, esse psicopata não tinha condições de agir de outra forma. Eu te pergunto, como que você vai me provar isso? Como que você vai mensurar que ele não tinha, né? Aonde especificamente reside a incapacidade desse sujeito de não fazer outra coisa? E aonde especificamente que reside a capacidade dele de fazer outra coisa? Qual é o grau da psicopatia desse indivíduo? Então, se você começa com esses argumentos deterministas, você começa a dar mais margem para esse pessoal. Assim, você cria um cenário, na minha cabeça, você começa a criar um cenário pró-psicopata, sabe? Você começa a criar um cenário pró-pessoas que querem se aproveitar. Você começa a criar um cenário pró-anti-responsabilização. Então, todo mundo que gosta de se aproveitar, todo mundo que gosta de não ter... de não ter responsabilização acerca da sua conduta, começa a fazer mais atos do tipo convenientes para eles, né? Os estudos do Roy Baumeister, por exemplo, comprovam isso. Se você quiser pesquisar, o Roy Baumeister rodou alguns estudos, algumas pesquisas que falavam que quando as pessoas liam textos, né, falando que não existia nenhuma escolha, que era tudo pré-determinado, elas começavam a roubar mais ali no jogo. Então, isso não é uma ideia minha, isso foi uma ideia que foi até testada. Então, assim, o ponto é, como que alguém de fora vai avaliar se você teve a capacidade de fazer algo ou não?
Uma das coisas que acontece às vezes na terapia é as pessoas brigarem, por exemplo, um pai briga com o filho, ou cônjuges, né? Atribuindo mais poder de escolha do que a pessoa tinha. Ou ao contrário, a pessoa tinha mais poder de escolha e não foi cobrado isso dela, né? As duas coisas são péssimas. Quando você deixa um adolescente, por exemplo, que tem a possibilidade de fazer uma coisa responsável, de trabalhar, de estudar, de se desenvolver, e você não cobra isso, isso é ruim. Quando você pega uma pessoa depressiva, por exemplo, que não tem a possibilidade de parar de se sentir um lixo e cobra que ela se sinta bem, isso também é ruim. Então veja que a dificuldade de mensurar se a pessoa está fazendo aquilo que ela... se a pessoa está fazendo algo e se ela tem escolha ou não, é um problema muito difícil. E é só o ser humano, individualmente, analisando a própria consciência, que pode medir, mensurar, analisar a sua conduta e ver se tinha ou não possibilidade de ele ter feito outra coisa. Não dá para fazer essa análise de fora. É impossível você olhar e fazer isso de fora. Apesar de que a justiça tenta fazer isso, né? A gente tenta ir lá e coletar os mais elementos possíveis e atestar a culpa, né? Ou não de alguém. Mas é difícil, né? Você dizer que alguém é totalmente incapaz de tomar alguma decisão boa ou ruim, né? Esse rastreio é impossível, até na terapia. Até na terapia é impossível fazer esse rastreio de fora. É impossível eu saber se um paciente tinha ou não a escolha de fazer alguma coisa diferente. Quando ele me conta que brigou com a esposa e bateu nela, por exemplo, é impossível de eu saber se ele podia não bater ou não. Quem sabe só é ele. Então é só ele que pode rastrear tudo isso. Então, assim, marcar exatamente o ponto onde não teve mais nenhuma possibilidade de escolha, eticamente responsável. A gente não pode fazer essa investigação pela pessoa, a pessoa que tem que fazer por ela. Então, cada pessoa tem que se analisar por dentro, né? Analisar suas ações buscando o ponto onde poderia ter feito algo diferente, poderia ter melhorado, né? Então, esse enigma do bem e do mal, ele tem que ser passado para dentro de cada pessoa, né? O enigma de como eu poderia ter agido, em que momento eu poderia ter agido diferente, sob quais circunstâncias eu poderia ter agido diferente. Será que eu poderia ter feito algo melhor do que eu fiz? Isso tem que ser passado para o indivíduo, na minha visão. Isso precisa ser passado para o indivíduo. Isso é uma coisa que é essencial para o fundamento da sociedade que a gente vive. O enigma das decisões éticas deve ser resolvido dentro de cada indivíduo, né? Senão a gente fica sem possibilidade de mensurar, avaliar, comprovar, testar ou inferir o comportamento desse sujeito, né? Se ele não resolver, se eu não resolver aonde eu tinha ou não a capacidade de fazer alguma coisa melhor, ninguém vai resolver isso por mim. Então, propagar conhecimento sobre o determinismo, para mim, em muitos casos, é fazer com que as pessoas deem esse passo para trás, né? Então, assim, isso para mim são as consequências negativas de você falar que não existe nenhuma escolha que não é pré-determinada, né? Então é curioso porque alguns comportamentalistas defendem o determinismo. E aí o comportamentalismo tem o tal do reforço negativo, né? O reforço positivo é quando você, por exemplo, o cachorro fez algo que você quer, você dá um biscoito para ele, né? E o reforço negativo é você retirar algo que impede um comportamento de aumentar a frequência. Na minha visão, quando você fala de determinismo, você está dando um reforço negativo para a pessoa aumentar o comportamento de não responsabilização. É curioso como alguns behavioristas vão defender, então, o determinismo e, teoricamente, estariam querendo fazer o bem para as pessoas, mas parece, na minha análise aqui, né, segundo a minha ideia aqui, eu queria que você conversasse comigo também e colocasse a tua opinião, parece que o que eles estão fazendo, na verdade, é justamente retirar
coisas que impedem com que as pessoas se desresponsabilizem, né? Então, estão colocando um reforço negativo, retirando algo que impede que um comportamento ruim venha a ocorrer com mais frequência, que é o comportamento irresponsável. Então, isso é meio estranho. É uma coisa a se pensar. Uma das consequências, né, de você acreditar que tudo é determinado. Eu acredito que o indivíduo tem que ter um pouquinho mais de influência sobre o ambiente do que o ambiente sobre ele, né? Por exemplo, ambientes totalitários são ambientes onde o externo tem muito mais pressão sobre o interno, né? A massa, por exemplo, ela é geralmente inconsequente, truculenta, violenta, né? Então a responsabilidade é dividida, diluída entre todas as pessoas, então ninguém é culpado, né? Então por isso que existem os linchamentos, por exemplo, esse tipo de coisa. Você vai responsabilizar quem se 50 pessoas atiraram numa pessoa pedras até ela morrer, né? Foi a multidão que fez isso, não foi ninguém. Então, essas situações de massificação, elas geralmente fazem o mesmo efeito de não responsabilização, né? As pessoas começam a se eximir da responsabilização. Bom, por que a ciência não pode... Por que a neurociência não pode provar que a gente não tem livre-arbítrio? Primeiro, porque não tem como provar isso de jeito nenhum. E segundo, porque a neurociência ela estuda o cérebro, né? Então, o que acontece com o nosso cérebro? Nosso cérebro é o órgão que produz aquilo que a gente vivencia, a nossa experiência mental. Então, você pode dizer que a nossa experiência mental é inteiramente proveniente dos disparos neurais. Mas não existe nenhuma comprovação disso, não existe nenhum estudo falando disso, não existe nenhum livro, não existe nada que comprove essa ideia de que os disparos neurais criam a consciência, de que um padrão de disparos neurais cria a consciência. As explicações para o que é a consciência humana são escassas, raríssimas. Uma das explicações é a explicação do Roger Penrose e do Stuart Hameroff, que tentaram trabalhar nisso juntos, né, tentando localizar ali a consciência no fenômeno. Dentro do neurônio existe uma estrutura que eles chamam de microtubos, e lá dentro desses microtubos é onde, por exemplo, o microtubo é responsável pelo apagamento de quando você faz a anestesia geral, né? Porque você olha no teu cérebro ali, se você fizer uma máquina de ressonância magnética, você olhar o teu cérebro quando você está na anestesia geral, ele está funcionando normalmente, mas você não está consciente. Então esse Stuart Hameroff se interessou por isso e começou a tentar, o que é a consciência humana, onde é que ela reside, então, né? E o Roger Penrose diz que a consciência é uma realidade separada do material, que existe a realidade matemática, né, que é a dos números, que a gente descobre ela, a gente não inventou a matemática, a gente descobre essa realidade. E existe a realidade da consciência, segundo ele, que é outra coisa, né? E existe a realidade física, material. A forma como ele chegou nisso foi num livro chamado A Nova Mente do Imperador, né? New Emperor's Mind, que é um livro que descreve ali, baseado num teorema matemático, que é o teorema de Gödel, se não me engano, que ele diz o seguinte: qualquer regra matemática, ela não contém dentro dessas regras o entendimento dessas regras. Então, o entendimento, o que quer que seja o entendimento, né, understanding, né, ele não é computacional. Então ele diz que a consciência não é computacional, e por não ser computacional, ela não seria então disparos neurais. Essa é um dos únicos modelos que tenta entender um pouco e tentar dar uma resposta para o que seria consciência. Mas muita gente que fala que você é um padrão de conexões no teu cérebro, não sei de onde que as pessoas tiram isso, porque eu nunca vi isso em lugar nenhum. Então, a neurociência estuda o quê? Estuda o rádio, né? Pensa que teu cérebro é um rádio,
e tudo que você vivencia, a tua experiência fenomenológica, psicológica, é uma música. A psicologia estuda a música, né? Então, como que você vai estudar o rádio e você vai falar sobre a música? Se você pegar, por exemplo, um alienígena e mostrar para ele um computador, e computador desligado, assim, né? Ou mesmo funcionando, e ele não entende a nossa linguagem humana, ele pode estudar esse computador décadas e pode não entender nada sobre... Ele pode entender muito sobre o funcionamento das peças ali, né? Mas todo o sistema de significado e de afeto, por que eu estou fazendo esse vídeo, por que eu apareço aí, por que eu falo coisas, né? Por que eu uso essa ferramenta, não está dentro do campo do estudo da neurociência, está dentro do campo da psicologia. Então, a psicologia que trata sobre significado, né, sobre intenções, sobre a semântica, o significado das palavras. Por exemplo, se você vai estudar o alto-falante, você não pode dizer muita coisa sobre a intenção do compositor que compôs a música que está sendo tocada no alto-falante, né? Então, dessa forma, eu acredito que a neurociência não tem muito o que dizer sobre essa questão do livre-arbítrio. Ela pode, sim, marcar funcionamento de áreas do cérebro e tudo mais. Mas, basicamente isso, né? A gente não vai entender a consciência estudando sobre a caixa onde ela é produzida, né? Pelo menos somente isso. E muita gente acha que a gente vai entender tudo estudando somente isso, né? Muita gente acha que você entendendo muita coisa de dopamina, você vai aprender a motivar muito uma pessoa, né? E eu já trabalhei com pessoas que entendiam muito de dopamina e não conseguiam motivar os seus próprios pacientes, né? Então isso é uma questão difícil. Consequências positivas de você acreditar no livre-arbítrio é você poder responsabilizar o sujeito. Então você vai fazer com que ele entenda o próprio comportamento e cresça os níveis de complexidade, né, de responsabilização e, portanto, de localizar cada vez mais nele o problema, né, do mal e do bem, ou do fazer ou não fazer, ou de eu poderia ter feito ou não poderia ter feito, né? Então, criar sentido, né, para o sofrimento. Como que você pode criar sentido para as coisas, né? Como que você pode, por exemplo, analisar uma obra de arte a partir do determinismo? Você vai falar para o pintor, qual foi a sua intenção? Ele vai dizer, não tem intenção nenhuma, é tudo pré-determinado, é tudo átomos pulsantes. Então veja que uma coisa simples e uma das coisas mais importantes para o ser humano, que é a arte, me parece que perde o sentido, não sei, né? Me parece que fica uma coisa meio esvaziada de sentido, né? Assim como a vida das pessoas. A grande maioria das pessoas, eu acho que se entendesse que não tem papel nenhum em nada do que está acontecendo, eu acho que ficaria depressiva, deprimiria, se recusaria a fazer qualquer coisa, etc. Então, essa função dessa sensação de agência, que a gente chama, no meu entender, ela é responsável por muito da estabilização psicológica que a gente tem, por conta de gerar essa responsabilização, né? Então, quanto mais responsável o indivíduo é, mais ele tende a ficar estável psicologicamente, né? Quanto mais você consegue mapear alguma coisa e ver que você mapeou direito, né? Prever alguma coisa e ver que aquilo se mostra como você previu, mais você se mantém motivado, né? Mas por quê? Se tudo isso é uma ilusão. A cobra vê, né? Fazendo a metáfora da cobra, a comparação, a cobra vê o calor e quanto mais ela vê o calor e vai na direção do calor, mais ela come o bichinho, mas isso aí é ilusório. É mais ou menos isso que aconteceria se você fosse querer colocar, né? Então é muito esquisito. É um problema, eu acho, assim, pensar na teoria do Darwin, né? Da seleção do que funciona, e aí o que funciona? A sensação de agência, a sensação de que eu sou uma pessoa tomando decisões. Isso funciona muito.
isso serve muito, né? Isso veio, isso foi passando adiante, mas não é real? Então por que isso veio até agora, né? E por que isso é uma das coisas que mais estabiliza o sujeito? Por que isso é uma das coisas que a gente mais valoriza nos outros? Por que isso é uma das coisas que mais funcionam para terapia, por exemplo? Quando o indivíduo começa a se sentir responsável pela vida dele e localizar dentro dele as coisas, mesmo que não são culpa dele ou responsabilidade dele, quanto mais ele se responsabiliza em geral, melhor ele fica do ponto de vista emocional, né? Curioso um ser biológico se estabilizar, porque as suas emoções elas são o quê? Um guia para ele vivenciar no ambiente que ele vivencia a realidade dele, e ele é mais estável, ou seja, se guia melhor naquele ambiente na medida em que aumenta uma coisa falsa, ilusória, que é a sensação de escolha. Eu acho isso bem estranho, eu acho isso difícil de pensar, é difícil de pensar isso no ambiente, nos animais, né? É difícil de pensar em outros animais isso acontecendo. Alguma característica de qualquer animal que guia ele muito forte, estabiliza ele de uma forma muito intensa, orienta o comportamento dele de uma forma muito intensa, mas é um processo falso, é uma coisa falsa, né? É uma mentira, é uma ilusão. Estranho, né? Bom, não vou entrar aqui nas outras questões de definição de ambiente agora. Eu quero trazer um pouco mais essa questão aí, introdução, assim, né? Então, a questão do ambiente, eu vou falar o seguinte, ó. Bom, o ambiente é que controla o sujeito, tá? Então, uma das coisas que baseia isso são os estudos do Skinner, né? Só que o Skinner fazia o quê? Ele pegava um rato e ele deixava esse rato morrer de fome. Se você pegar qualquer rato e deixar ele 5 semanas sem comer, quando você colocar comida na frente, vai ser só o que ele vai pensar: comida, comida, comida. Então você está fazendo o quê? Você está restringindo a diferenciação desses ratos pelo tempo de deixar esse rato com fome, né? Então você vai dizer assim: todo rato, quando está com fome, faz isso, isso e isso. Só que não é um rato com fome, é um rato com 30 dias de fome, é um rato morrendo de fome, né? Então você ampliou tanto a influência do ambiente que você reduziu as diferenças individuais daqueles indivíduos, né? Daqueles ratos. Então você eliminou quase que a variável genética ou a variável da personalidade, se é que existe uma personalidade de um rato, você quase que eliminou isso, manipulando uma característica do ambiente e fazendo com que ela tivesse uma força gigantesca. Aí, claro que você vai dizer que o que determina é o ambiente, porque você deixou o rato com fome por 3 dias, né? E aí o rato só quer ver comida na frente. Então, veja, né? O rato com fome, morrendo de fome, é bem diferente de um rato não morrendo de fome, né? Mas isso não é mencionado muitas vezes, né? Então, por isso que o ambiente parece ser, muitas vezes para os behavioristas, parece ser uma coisa extremamente, né? O ambiente, tudo é ambiente, né? Então, você pode pensar nisso como uma crítica, né? E aí você pode pensar também, assim, quem que vai reclamar, né? Se você não consegue definir o ambiente, quem é que vai reclamar? Se você diz, a culpa está no ambiente. Mas qual ambiente? Né? A Lua? Jesus Cristo é um ambiente também, porque influenciou na cultura. A gente mede o tempo antes e depois de Cristo. Seria um ambiente? Né? Os raios ultravioleta seriam um ambiente? O que seria o ambiente? O que você está definindo como ambiente? Você diz, o que determina o ser humano é a genética e o ambiente. Bom, o que é o ambiente? E o que é a genética também? Porque se o ambiente está dentro do sujeito também pensamentos, sentimentos, emoções também são ambiente, então como diferencia a genética do ambiente interno? Né? Problemas também que eu não sei resolver, e a pessoa que defende essa visão aí teria que
ajudar a gente a responder, né? Bom, o nível de dependência do ambiente, eu já falei um pouco, mas obviamente que o nível de dependência de um ser humano do ambiente é bem menor do que o nível de dependência de um ser humano bebê, né? O bebê, ele é assolado pelo ambiente, o ambiente determina tudo, né, do bebê quase, o ambiente e a genética, né? Mas o bebê não consegue falar, não consegue pensar, não consegue raciocinar, não existe esse mecanismo de feedback onde ele se auto-influencia, né? Não existe isso. O bebê, ele é 100% esses dois elementos, né? E aí sim, aí você poderia dizer que é determinado pelo ambiente e pela genética. Mas a genética do bebê tem um fator que vai desenvolver e desembocar numa capacidade de escolha posterior, né? Se eu coloco um objeto na frente de um bebê, ele não tem muita escolha a não ser olhar para o objeto ou não olhar para o objeto, né? Então eu posso dizer que a atenção do bebê vai ser focada naquilo que eu colocar na frente dele, né? Mas eu posso me colocar na frente de algo ou me colocar no caminho de algo, né? Eu posso me influenciar, né? Como adulto. E como adulto saudável, porque muitos casos também de lesão do cérebro são usados para falar que não existe livre-arbítrio ou que não existe escolha. Então, por exemplo, um ser humano adulto que tem um tumor do tamanho de uma maçã no cérebro, é pedófilo e retira o tumor, ele deixa de ser pedófilo, daí dizem, viu como o ser humano não tem escolha? Mas, peraí, você está colocando o exemplo de um cara que tinha um tumor no cérebro do tamanho de uma maçã, e aí, a partir disso, você está dizendo que o ser humano não tem escolha. Mas esse cara tinha um tumor no cérebro, né? Seria mais ou menos como se você fosse analisar as células, né? E analisar uma célula que é cancerígena, que daí perdeu a capacidade ali de se replicar, fica se replicando muito, né? E aí você explica a célula a partir da célula cancerígena. Não é assim que a gente faz uma explicação a partir da regra, né? A célula funciona assim e aqui está uma célula doente que não funciona como ela deveria. Então, isso acontece dentro desse campo do livre-arbítrio. Já ouvi esse argumento, né? Não existe escolha, porque tem o caso lá do fulano de tal que teve o cérebro, um tumor no cérebro e não sei do que. Outro caso do Phineas Gage, né, que foi atravessado uma barra de cérebro, uma barra de ferro no cérebro dele, e ele começou a agir como se fosse uma criança, né, começou a agir de uma forma estranha. Também é usado esse exemplo para dizer que a gente não tem escolhas. Mas veja, você está pegando um cara que teve uma barra de ferro que atravessou no cérebro dele, e aí você está dizendo, veja como não temos escolha. Olha como esse ser humano perfeitamente saudável não se comportar de uma forma coerente, né? Bom, vou ficar por aqui nessa aula. Tem bastante coisa para mim organizar ainda sobre essas ideias aqui sobre livre-arbítrio, mas é um tema que eu estou investigando. Eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acreditam sobre isso, o que vocês pensam sobre isso, né? Já que não existe como provar se existe escolha ou não existe escolha, a gente tem que optar por uma perspectiva pragmática, ou seja, a gente tem que escolher uma das duas ideias, né? E a gente escolhe com base nas consequências, né? A gente escolhe com base nas consequências de acreditar numa coisa ou noutra. E eu, pessoalmente, tento entender os argumentos de quem é mais determinista e não consigo entender como isso beneficiaria a nossa vida, não consigo entender como que daria para viver segundo essa crença. Não consigo vivenciar isso, né? Não consigo vivenciar isso para poder experienciar como que eles veem, como que eles vivem a vida, para poder entender. Eu consigo experienciar essa coisa da narrativa, do sentido, da responsabilidade, do afeto, da fenomenologia da consciência. Isso eu consigo experienciar, consigo viver isso, mas eu não consigo
experienciar essa coisa, sei lá, eu não consigo sair daqui e pensar que eu não vou escolher o que eu vou comer, né? Eu não consigo me comportar dessa forma. Então, se eu não consigo me comportar dessa forma, é difícil de eu entender essa crença, né? Como não acontece com a gravidade, por exemplo, que eu consigo acreditar perfeitamente que ela está aqui exercendo o seu poder e sua força nesse momento. Vamos ver se a gente faz mais uma aula sobre esse assunto, né? Ou se eu vou deixar essa aula e mais o texto, né? Tem um texto aí de algumas páginas para a gente ler. Não sei se vocês vão se interessar por esse assunto ou não. É um assunto mais filosófico, mais problemático. Mas, enfim, quis trazer pelo menos essa aula aqui para vocês, para a gente conversar sobre esse tema e trazer a minha visão sobre esse tema, né? Porque as outras coisas que eu falo aqui dentro têm a ver com isso, né? Se eu acreditasse que as coisas são todas determinadas, que a gente não tem escolha, ou que a escolha é uma ilusão, provavelmente mudaria muita coisa que eu falo. Então, essa é uma das aulas que ela é um pilar para entender toda a forma como eu construo esses pensamentos que eu trago para vocês, né? Então, é isso. Bom, eu acredito nisso e por esses motivos, né? Entre outros. Algumas coisas vão estar no texto ali. Eu vou tentar liberar o texto para vocês assim que possível. Tá bem desorganizado ainda, porque é um texto comprido, cheio de coisas complexas e é difícil escrever sobre esse tema. Mas eu vou liberar assim que possível para vocês. Vou liberar assim que possível para vocês aí o texto. E é isso. Comente aí o que você achou dessa aula e o que você pensa sobre o assunto. E a gente se vê na próxima, onde eu vou organizar um pouquinho melhor aí os pensamentos. Vou reler o texto, vou tentar organizar e vou tentar postar aqui para vocês o texto.